Professor, prova de 2018. Questão 9. O professor de matemática construiu um gráfico de colunas com a distribuição das notas obtidas pelos alunos de uma turma na primeira prova do ano letivo. Então, a gente tem que 2 alunos tiraram 1, um aluno tirou 2, 4 alunos tiraram 4. Aqui é a nota e aqui a quantidade de alunos, né? Com base no gráfico, qual é o valor que mais se aproxima da média aritmética das notas da turma nessa primeira prova de matemática? Sempre que pede média e tem uma certa quantidade envolvendo uma das parcelas, né? Uma das coisas que a gente vai precisar somar ali para tirar a média, a gente chama de média aritmética ponderada, ok? Certo? Em que a quantidade vai ser o nosso peso, certo? A média aritmética ponderada, ela envolve pesos. Então, o que eu vou fazer? Vou ver aqui, ó. Quantas pessoas tiraram nota 1? 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 1. Mais. Quantas pessoas tiraram 2? 1. Então, 2 vezes 1. Mais. 4 foram 4. Então, 4 vezes 4. Mais. Vou colocar aqui embaixo porque não vai caber tudo ali, né? Tô subindo o morro, né? Aqui, tiraram 5. 5. 5 vezes 5. Mais. Que tiraram 6. 6 vezes 3. Mais. 7. 7 vezes 7. Mais. 8. 8 vezes 4. Mais 9 vezes 3. Mais 10 vezes 1. Aí a pergunta é, tá, mas por quanto que eu vou dividir, né? Porque a média aritmética, tu soma tudo e divide pela quantidade de termos que tu somou, né? Aqui a gente tá multiplicando. Por quem que eu vou somar? A gente vai somar. Por quem que a gente vai dividir? Vai dividir pelo número de pesos. E nesse caso, é a quantidade de alunos, certo? Então aqui foi 2, 1, 4, 5, 3, 7, 4, 3, 1. Então, a gente vai somar a quantidade de alunos e dividir pela quantidade de alunos. Se eu quero saber a média de nota dos alunos, eu tenho que saber quantos eles são, né? Então, aqui temos 10, 20, 25, 25, 30. Então, a gente vai dividir por 30. E agora, fazer todas as multiplicações e depois somar, né? Aqui a gente tem 2 mais 2, 4. Depois, 16 mais 25. Depois, 18 mais 49. Também não vai caber ali, né? 32 mais 27. E 10, né? É isso que a gente precisa somar. Ok. Tentando apagar os risquinhos aqui pra gente não esquecer da conta. Isso aqui a gente vai dividir por 30, né? Então, aqui temos 20 mais aqui 59, 69, mais aqui 60, 74, 74 com 8, 82, 92. Isso a gente vai dividir por 30, né? Ok. Vamos lá. Somando aqui, dá 89 mais 92, 181 sobre 30, né? E agora a gente tem que fazer essa divisão, certo? Bom, como a gente quer uma aproximação, né? Lembra que não vai dar exata, né? Aqui dá 6, certo? Vai dar 180, baixa 1, não dá. Não dá para dividir, né? Bota vírgula. Aí, botamos um 0, porque vai precisar de outro 0 aqui, né? Vamos só voltar aqui. Botamos o 0 pela vírgula e mais um 0 porque não dá. Aí aqui vai dar 3, que dá 90, sobra 10. E aí já temos a nossa resposta certa, né? Que é só 2 casas atrás da vírgula. Beleza? Tranquilo? Maria está curiosa para saber a idade da professora Joana. Como a professora Joana não gostava de revelar a própria idade, propôs um desafio a Maria. Maria, se você triplicar a minha idade
Então, 3 vezes a idade da Maria. E adicionar a idade da diretora Olivia, vou chamar de D aqui, vai encontrar o número 159. No entanto, se o quádruplo da minha idade, então 4 vezes a idade da Maria, subtrair do dobro da idade da Olivia, menos 2D, encontrará o número 102. De novo, temos um sisteminha, né? Então, olha só, de novo, a gente tem várias formas de resolver um sistema, né? Seja por substituição, pelo método de adição. Eu aqui vou preferir o método de adição. Temos sinais opostos aqui, né? Então, basta agora que a gente tenha o mesmo número, né? O mesmo coeficiente, ou para eles se tornarem opostos, né? Aqui eu tenho menos 2. Para transformar isso aqui em mais 2, eu vou multiplicar por 2. Porque eu vou fazer o método da soma, e quando eu somar mais 2 com menos 2, some o D, e aí eu consigo calcular o M. Então, a gente vai ficar com 6M mais 2D igual, aqui daria 320 se fosse 160, então é 318. 4M menos 2D igual a 102. Eu só vou mexer na de cima porque eu só estou multiplicando a de cima. Agora eu vou somar tudo. Somando aqui dá 10M igual, aqui 20, 420. M vai ser 420 dividido por 10, ou seja, 42. Aí agora tu escolhe qualquer uma das duas e faz a substituição. Eu vou escolher a primeira aqui. Vai ficar 3 vezes 42 mais D igual a 159. Aqui dá 6, 126 mais D igual a 159. Então, o D vai ser 159 menos 126. Ou seja, o D é 33. Certo? E aí, temos que a nossa resposta correta é a D. De novo, quando a gente descobriu o M e deu 42, não tinha mais nenhuma alternativa que tinha dado 42, né? Então, a gente já tinha que a resposta certa era D. Porém, faz a conta do D para ver se não errou nenhuma conta, né? Se sobrou tempo, faz para tirar uma prova real ali da coisa, certo? 11. Uma das formas de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é utilizar a soma e produto. Qual das alternativas abaixo apresenta a equação de segundo grau que possui soma igual a 33 e produto igual a menos 148? Então, vamos lá. A soma é menos b sobre a. O produto é c sobre a. Aí ele disse que a soma é 33 e o produto é menos 148. Repara que em todas as equações o a é 1, certo? Então, eu posso substituir o a por 1. E um número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, a gente tem o quê? Que menos b é igual a 33 e que c é igual a menos 148. Ou seja, multiplica por menos 1, né? O b é igual a menos 33. Sabendo que a equação é da forma ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, e que o a a gente já sabe que é 1, então fica x ao quadrado, o b é menos 33x e o c é menos 148 igual a zero. Portanto, temos que a alternativa certa é a letra B, ok? A dica aqui era perceber que em todas as soluções a gente tinha que o a era 1, certo? No edital de um determinado concurso público, no total de vagas oferecidas, eram reservadas para os candidatos com deficiência e para os candidatos negros, respectivamente, os percentuais de 5% e 20%. Ao aplicar o percentual para candidatos negros, obteve-se um número inteiro igual a 4. Sendo assim, ao aplicar o percentual para candidatos com deficiência, obteve-se um número igual a... Tá, os negros, que representavam 20%, resultou em 4. 5%, olha só, vai resultar em quanto? X. Posso fazer por regra de 3? Posso. Quanto maior o percentual, maior o número inteiro, certo? Aí é só multiplicar cruzado. Outra forma é perceber o seguinte: de 20 para chegar a 5, basta dividir por 4. Por que não pensa na soma? Porque não funciona. Não funciona nem na soma, nem na subtração. Sempre que a gente quer ver essa questão de aumento e coisa e tal, a gente tem que ver pelo produto ou pela divisão,
ok? Então, divide por 4. Então, aqui eu também vou dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1. Portanto, alternativa A. Se tu fizer por regra de 3 multiplicar cruzado, também, ok? Outra forma é que, se 20% representa 4, divide por 20, né? Tu vai saber quanto representa 1%. Aí depois é só multiplicar por 5. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é uma forma, né? 13. Um aluno deixou cair de uma certa altura um objeto que levou... Então, caiu o objeto e levou 2 elevado a 22 segundos para atingir o solo. Ok. Logo após, ele deixou cair outro objeto que levou a metade do tempo gasto pelo primeiro objeto para tocar o solo. O tempo em segundos, né, gasto pelo segundo objeto para tocar o solo, tocar o solo foi D. Ok, então no fim das contas o que eu quero saber é a metade de 2 elevado a 22. E metade é dividir por 2, né? Lembra que quando não tem expoente no número inteiro, o expoente é 1. E aqui eu preciso lembrar de propriedade de potência. Quando eu divido potência de mesma base, ó, todos os dois são 2, né? O que eu faço? Eu mantenho a base e vou diminuir os expoentes. Ou seja, vai ficar 22 menos 1. Portanto, vai dar 2 elevado a 21. Ok? Propriedade de potência aqui. Alternativa A, né? Para construir a tonalidade de cor da tinta em que o cliente deseja, uma loja deverá misturar 4 partes de tinta azul, então 4 azul, com 7 amarela. Se o cliente solicitou 330 litros dessa mistura, quantos litros de tinta azul e de tinta amarela, respectivamente, essa loja deverá utilizar? Então, a gente sabe que esse 330 aqui, né, ele é a soma das partes em azul com as partes em amarelo, né? Certo? Ok? O que a gente pode fazer é, vou pegar o 330 e dividir por 11. Isso dá 33 não, né? Dá 30. Ou seja, cada uma das partes vai representar 30 litros. Por que eu dividi por 11? Porque, tipo assim, para cada... Deixa eu ver aqui. Para determinar a tinta, né? A gente tem que botar 4 partes dessa e 7 partes dessa, certo? Então, para cada litro, eu vou ter 4 dessa e 7 dessa. Um total de 11 partes, né? Ok? Então, para cada litro, eu vou precisar de 11 partes. Então, eu peguei o total de litros e dividi por 11 partes, certo? Agora, eu vou descobrir que partes são essas. Então, eu vou pegar o 30 e multiplicar aqui. Vou pegar o 30 e multiplicar aqui. Então, a gente vai ter um total, deixa eu voltar aqui, de 120 partes de azul e 210 partes de amarelo. Ok? Tranquilo? Dá para fazer por proporção também, só que aí não sei se vai ajudar muito. Não é que não vai ajudar muito, mas acho que vai dar mais trabalho, tá? 15. Apresentam-se as seguintes expressões. Tá, temos várias continhas ali. Identifique as frações que validam os resultados das expressões apresentadas. Então, aqui a gente vai ter que fazer caso a caso, né? Então, vamos lá. A primeira, 2/4. Vamos ver se valida. 1/2 mais 2/4 igual. Tira o MMC, fica 4. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Mais 2, isso vai dar 4/4 e não 3/4. Então, esquece. Opa, esquece não, esquece essa alternativa aqui, né? É mais fácil a gente tentar descobrir quem é essa daqui, né? Olha só. Para mim descobrir aquela fração, o que eu vou fazer? Eu vou passar 1/2 para cá diminuindo. Então, vai ficar 3/4 menos 1/2. MMC vai dar 4. 4 por 1 dá 1. 4 por 1 dá 1, não, né? 4 por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 por 2 dá 2, vezes 1, 2. Ou seja, 1/4. Então, na primeira tem que ser 1/4. Ou uma equivalente dela, né? Então, aqui não é 1/4, aqui também não é 1/4. Aqui é 1/4, aqui é 1/4, é 1/4. Fechou. Vamos para a próxima. Repara que na próxima todos eles já são diferentes, né? Então, na próxima a gente já descobre. Aqui, tá pedindo um número que seja
3 meios é maior do que esse número, que é maior do que 1. Ou seja, a gente tem que 1,5 é maior que um número que é maior do que 1. Para ser maior do que 1, uma fração, vamos voltar ali para os casos, o número de cima tem que ser maior que o número de baixo, né? Então, esse caso aqui já não é, porque se eu dividir 5 por 7 dá menos do que 1. Se eu dividir por 5 por 7 dá mais do que 1, é o que a gente quer. Só que se eu dividir 7 por 2, dá mais do que 3. E a gente quer menor do que 1,5. Então já não pode ser isso. Então a única alternativa que sobra pra gente é a D. Nesses casos, é sempre bom ir por eliminatória, ok? A gente tem muita... Tipo, a primeira era uma equação, só tem uma resposta, beleza, não tem problema, a gente resolve e encontra. Agora, como é uma inequação, eu tenho várias respostas possíveis. Então não dá pra gente resolver isso, certo? Então a gente vai por eliminação das alternativas, certo? A outra dica aqui, né, era como essa tinha várias respostas, tentava outra, né? Essa daqui só ia dar uma resposta só, essa daqui também. Então, testava aquelas que só tinha uma única resposta. A nova mania entre os adolescentes é o hand spinner, é o trequinho de girar, né? É um brinquedo que, quando impulsionado, gira nos dedos de seu usuário. O professor de português perguntou ao 9º ano quantos estudantes tinham esse brinquedinho, né? Um dos estudantes falou: professor, elevando ao quadrado o número que representa 25% dos 32 alunos da nossa sala. Então, 25% de 32, uma situação super possível, né? Elevei ao quadrado. E subtraindo do resultado 4 vezes, então menos 4 vezes, a raiz quadrada de 100, o senhor descobrirá quantos alunos da nossa turma tem o brinquedinho ali. Tendo em vista a resposta do estudante, quantos alunos da turma possuem brinquedo? Então vamos lá. Primeiro, 25% de 32. 25% de 32. Como é que eu calculo isso? 25 sobre 100. O D é multiplicação, certo? Aí, multiplica 25 por 32, o resultado divide por 100. Se quiser simplificar essas contas, pode. Se eu simplificar essa fração por 25, dá 1/4. Aí eu vou fazer 1 vezes 32 dividido por 4, que dá 8, certo? Não percebi que dá para simplificar, não tem problema. Multiplica 32 por 25, vai dar 800. Deixa eu tirar os risquinhos ali. Vai dar 800, divide por 100, também vai dar 8, certo? Só que numa hora de pressa, é sempre bom a gente simplificar para não perder tempo com conta, né? Certo? Então, nessas continhas ali, principalmente que envolvem... Não é que, meu Deus, é muito grande, mas na hora da pressa é grande, né? Eu tenho que fazer isso aqui fazendo a conta mesmo, né? Então, sempre percebe se dá para simplificar pelo menos um dos dois. Se aqui fosse 25, podia simplificar 25 com esse 100, não tem problema. Como é multiplicação, tanto faz eu simplificar qualquer um dos dois, ok? Então, a gente tem 8 ao quadrado menos 4 vezes raiz de 100 é 10. 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes 10, 40, né? Numa expressão primeiro potências e multiplicações e divisões, né? Nesse caso não tem divisão. E aqui fica 24, portanto, a alternativa C. Opa, fechou? Fechou? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.